Em um mundo onde os holofotes reais nunca diminuem, a história da princesa Diana continua sendo um capítulo trágico que nunca foi encerrado. Sua morte em 1997 não foi apenas uma perda pessoal para a família real britânica, mas também uma ferida profunda no coração de milhões de pessoas ao redor do planeta. O príncipe William, filho mais velho de Diana, carregou o fardo dessa dor por quase 3 décadas, uma dor escondida atrás da aparência calma e responsável de um príncipe. Seu silêncio, embora entendido como uma forma de proteger sua alma do escrutínio público, deixou o mundo especulando sem parar sobre o que ele realmente sente. Mas quando William finalmente quebra o muro de silêncio, as palavras que ele profere não apenas esclarecem parte da história, mas também despertam emoções complexas, especialmente o medo e a tristeza que ainda o assombram como um fantasma que nunca vai embora. Essa partilha, embora sincera até o fim, deixou um final que fez o coração do ouvinte tremer, como se o passado ainda estivesse vivo, respirando e esperando para ressurgir. Esta história não é apenas a jornada pessoal de um príncipe, mas um épico sobre perda, sobre feridas que nunca cicatrizam e sobre como as pessoas enfrentam a dor para encontrar significado em um mundo incerto. Em 31 de agosto de 1997, o mundo acordou em choque quando a notícia da morte da princesa Diana se espalhou como uma tempestade irresistível. O horrível acidente de carro no túnel Ponte de El Alma, em Paris, tirou a vida da mulher amada no mundo todo como a princesa do povo. O Mercedes que transportava ela e seu companheiro Dodge Fayed bateu em um pilar em um túnel enquanto tentava escapar da perseguição implacável dos paparazzi. Aquele acidente, em um momento, acabou com uma vida brilhante e, ao mesmo tempo, levantou uma série de perguntas que nunca serão respondidas. Foi apenas um acidente aleatório ou havia mãos invisíveis por trás disso, manipulando o destino? Aos 36 anos, Diana estava no auge de sua influência, uma estrela brilhante não apenas na família real, mas também nos corações da humanidade. Após seu tumultuado divórcio do príncipe Charles, ela se redefiniu como humanitária, envolvendo-se em causas em favor dos vulneráveis, desde conscientizar sobre a AIDS e remover minas terrestres até promover conversas sobre saúde mental. Mas sua vida também foi uma série de pressões constantes, escrutínio da mídia, desentendimentos na família real e uma batalha interna para encontrar a felicidade entre a fama e a solidão. A morte de Diana não foi apenas o fim de uma pessoa, mas também o início de mistérios que ficarão para sempre enterrados na escuridão. Para o príncipe William, então com apenas 15 anos, e seu irmão mais novo, Harry, de 12, perder a mãe foi um choque que nenhuma criança consegue suportar. Os 2 meninos tiveram que enfrentar a dor diante dos olhos do mundo inteiro, caminhando no funeral de sua mãe sob o olhar de milhões de pessoas, cada passo como uma faca cravada profundamente em suas almas. A imagem de William, com cara de bebê, mas tentando manter uma expressão calma, caminhando atrás do caixão de sua mãe, se tornou um símbolo de luto, um momento em que o tempo parece parar. Esse evento não apenas moldou sua infância, mas também deixou cicatrizes mentais que nunca cicatrizaram, afetando a maneira como ele via a vida, o amor e a responsabilidade. Nos anos que se seguiram, a família real optou por manter silêncio sobre os detalhes da morte de Diana, uma decisão talvez destinada a proteger William e Harry da curiosidade constante do público. Mas esse silêncio, embora bem intencionado, inadvertidamente cria um véu de mistério, aumentando as especulações e teorias da conspiração, como ondas que quebram constantemente na praia, carregando consigo perguntas que nunca serão respondidas. Ao longo dos anos, o príncipe William, agora um marido dedicado, pai amoroso e pilar da família real, gradualmente se abriu sobre sua mãe. Ele compartilhou em entrevistas sobre o legado positivo de Diana, como sua compaixão sem limites, compromisso com a caridade e capacidade de se conectar com aqueles esquecidos pela sociedade. Essas palavras, embora calorosas e inspiradoras, muitas vezes ficam na superfície, evitando mergulhar em emoções pessoais ou detalhes delicados sobre a morte de sua mãe. O público, embora aprecie essas ações,
ainda anseia por algo mais profundo, um olhar sobre a alma de um filho que perdeu sua mãe em circunstâncias terríveis. E então, num momento inesperado, William chamou a atenção do mundo quando decidiu quebrar o silêncio de uma forma mais sincera e dolorosa do que nunca. Em uma entrevista televisionada, ele falou sobre as memórias indeléveis do momento em que recebeu a notícia da morte de sua mãe e como a tragédia ainda paira em cada canto de sua vida, como um fantasma que nunca vai embora. William contou que na noite em que sua mãe morreu, ele estava em Balmoral, na Escócia, com sua família, em um espaço que parecia isolado do mundo. Quando a notícia chegou, ele sentiu como se o céu e a terra tivessem desabado, todos os sons e cores da vida tivessem desaparecido, deixando apenas um vazio frio. Ele relembra a sensação de impotência por não poder fazer nada para mudar a realidade e a dor excruciante de ter que encarar o público no funeral de sua mãe, onde teve que reprimir todas as emoções para manter a imagem de um príncipe. Mas o que torna seu compartilhamento tão assombroso é sua franqueza sobre emoções complexas, não apenas tristeza, mas também raiva, medo e perguntas que nunca serão respondidas. Ele admitiu que, por muitos anos, tentou enterrar esses sentimentos, construindo um muro invisível para se proteger de memórias dolorosas. Mas essas emoções, como rios subterrâneos, sempre encontram uma maneira de subir, infiltrando-se em seus sonhos e momentos de silêncio. Ele também abordou as teorias da conspiração em torno da morte de Diana, histórias criadas pela curiosidade e ambição de certos indivíduos. Sem confirmar ou negar nenhuma das teorias, William expressou profunda decepção com a forma como a mídia e os oportunistas exploraram a tragédia para seu próprio ganho. Ele disse que as invenções não só prejudicaram sua família, mas também mancharam o legado de sua mãe, transformando-a de uma pessoa compassiva em uma personagem de um cenário fictício. Esse compartilhamento não é apenas uma confissão, mas também um chamado, um esforço para restaurar a verdade sobre Diana, para que ela seja lembrada como uma mãe, uma ativista, não uma vítima de falsas conspirações. O ato de William quebrar o silêncio não foi apenas um momento pessoal, mas também uma declaração poderosa. Ele queria que o mundo entendesse que Diana não era apenas um ícone de elegância e gentileza, mas uma mãe com alegrias, dores e sonhos não realizados. Mas o que torna sua história especial é o eco que ela deixa para trás. Embora seu compartilhamento tenha sido libertador, não trouxe a sensação de alívio que muitos esperavam. Em vez disso, abre uma porta para emoções mais profundas, medos dos quais nem mesmo um príncipe consegue escapar. Ao falar sobre sua mãe, William revela não apenas dor, mas também um medo primitivo, como se enfrentar o passado tivesse revivido memórias que ele pensava estarem enterradas há muito tempo. Esse medo, como William compartilhou, não era apenas sobre o que havia acontecido, mas também sobre o que poderia acontecer. Ele admite que teme pensar no que sua mãe suportou em seus últimos dias, a perseguição implacável dos paparazzi, a pressão de rumores maldosos e a solidão que ela sentiu em momentos em que ninguém parecia entender. Mas o que surpreendeu o público foi sua franqueza sobre seu medo de que a história pudesse se repetir, não apenas para ele, mas também para sua esposa, a princesa Kate, e seus filhos, George, Charlotte e Louis. Embora os tempos tenham mudado e a mídia tenha se tornado um pouco mais controlada, a pressão do escrutínio público continua sendo uma ameaça constante, um espectro do qual a família real nunca consegue escapar completamente. William disse que, nos anos após a morte de sua mãe, ele era frequentemente assombrado por pesadelos nos quais se via preso em situações semelhantes às de sua mãe, sendo perseguido, isolado, preso em uma espiral sem saída. Esses sonhos, embora desaparecessem com o tempo, deixaram-no com uma profunda sensação de inquietação, um lembrete de que o passado nunca vai embora de fato. Ele também contou que toda vez que via foto da mãe na imprensa ou ouvia alguém mencioná-la, sentia como se uma velha ferida estivesse sangrando novamente, como se o tempo nunca tivesse tocado aquela dor. Mas o mais doloroso, de acordo com William, é o sentimento de impotência por não ter conseguido proteger sua mãe enquanto ela estava viva,
e agora ele tem que viver com a culpa de não ter feito o suficiente para preservar seu legado, para garantir que o mundo se lembre dela pelo bem, não pelas tragédias. Essas emoções, embora pesadas a ponto de sufocar, fornecem uma perspectiva muito humana sobre William. Ele não é apenas um príncipe com privilégios e responsabilidades, mas um filho, um irmão, um pai, tentando encontrar uma maneira de se reconciliar com o passado. Sua honestidade, embora dolorosa, é um lembrete de que mesmo as pessoas mais fortes têm momentos de fraqueza, cantos escuros que precisam enfrentar sozinhas. Mas é essa sinceridade que torna sua história assustadora, porque mostra que, não importa a posição ou o poder, ninguém pode escapar da sombra da dor. A partilha de William, embora tenha sido um passo adiante na jornada de cura, não trouxe uma sensação de libertação. Em vez disso, ele deixa um final perturbador, como se confrontar o passado tivesse aberto uma porta para novas perguntas, mas todo o conteúdo deste artigo foi escondido para que os leitores pudessem ver apenas o conteúdo. A quebra do silêncio de William causou uma tempestade nas redes sociais e na mídia, como uma pedra jogada em um lago parado, criando ondas que continuam a se espalhar. Alguns o elogiaram por sua coragem, dizendo que ele ajudou o público a entender melhor o trauma que a família real suportou, as cicatrizes emocionais que nem mesmo o tempo pode apagar. Eles viam nele uma pessoa real, um homem tentando se reconciliar com o passado e seguir em frente. Mas também houve críticos, vozes que disseram que ele não foi longe o suficiente para abordar as teorias da conspiração, que ele estava usando a história de sua mãe para chamar atenção ou que ele estava tentando reformular a história de uma forma que favorecesse a família real. Essas opiniões, certas ou erradas, são uma prova do poder da história de Diana, uma história que continua poderosamente convincente quase 3 décadas depois. Mas para William, as consequências pessoais são talvez ainda mais devastadoras do que qualquer elogio ou crítica pública. Revelar seus sentimentos mais profundos o forçou a confrontar memórias dolorosas que ele tentou enterrar durante anos. Pessoas próximas a ele disseram que, depois da entrevista, William pareceu mais pensativo, como se contar a verdade tivesse reaberto feridas que ele pensava estarem cicatrizadas. Ele enfrenta não apenas sua própria dor, mas também a pressão do público, que espera que ele dê respostas a perguntas para as quais nem ele tem respostas. Quebrar o silêncio, embora tenha sido um movimento corajoso, foi como abrir uma porta pela qual ele não tinha certeza se estava pronto para passar. Além disso, os comentários de William também levantaram profundas preocupações sobre o futuro da família real. Se até mesmo alguém como William, com sua força e determinação, ainda se sente assustado e inseguro, o que isso diz sobre as pressões que outros membros da família, especialmente a geração mais jovem, como George, Charlotte e Louis, enfrentarão? A história de William é um alerta de que, mesmo com o passar do tempo, tragédias passadas podem deixar consequências duradouras, como ventos frios soprando pelos corredores do palácio. Isso também levanta uma questão maior. A família real conseguirá encontrar uma maneira de proteger as gerações futuras de pressões semelhantes ou elas ficarão para sempre presas no vórtice da mídia e do público do qual Diana tentou e não conseguiu escapar? Esta história oferece muitas lições profundas, não apenas para a família real, mas para todos nós que vivemos em um mundo cheio de perdas e dores. É um lembrete de que a dor da perda é uma parte inevitável da vida e que mesmo as pessoas que parecem mais fortes podem carregar feridas profundas, cantos ocultos que devem enfrentar em silêncio. A honestidade de William ao compartilhar seu medo e tristeza é um chamado para que sejamos mais abertos sobre a saúde mental, para que reconheçamos que não há vergonha em se sentir fraco e que buscar ajuda é um sinal de força, não de fracasso. É também um convite para sermos mais gentis e apoiarmos aqueles ao nosso redor que podem estar silenciosamente travando batalhas que nunca vemos. A história de William também enfatiza a importância de encarar o passado, não importa quão doloroso ele possa ser. Embora quebrar o silêncio possa reviver memórias indesejadas, também é um passo necessário para a cura,
para encontrar a libertação, mesmo que parcial. William mostrou que, ao falar a verdade, podemos começar a jornada de reconciliação com o que foi perdido, mesmo que essa jornada possa levar uma vida inteira. Mas, ao mesmo tempo, ele também nos lembra que a cura não é um destino fixo, mas uma estrada esburacada, cheia de altos e baixos, momentos de esperança misturados com dor. Além disso, esta história é um poderoso alerta sobre o poder da mídia e como ela pode moldar, e até mesmo destruir, a vida das pessoas. A perseguição incessante dos paparazzi contribuiu para a morte de Diana. Embora o mundo tenha mudado, a pressão da mídia ainda é um problema que a família real, como muitas outras, enfrenta todos os dias. Isso nos leva a pensar sobre nossas responsabilidades ao consumir informações, sobre como contribuímos para uma cultura de mídia que pode glorificar ou destruir. É também um lembrete de que, em um mundo onde todos podem ser vítimas de escrutínio, a compaixão e o respeito são valores que precisam ser valorizados mais do que nunca. A história de William também abre uma conversa mais ampla sobre como nos lembramos daqueles que faleceram. Diana não era apenas um ícone, uma princesa ou uma vítima de tragédia. Ela é mãe, uma mulher com sonhos, medos e um coração aberto. A declaração de William é um esforço para garantir que o legado de sua mãe seja lembrado pelas coisas boas, sua gentileza, sua coragem e sua capacidade de se conectar com os esquecidos. Mas também é um lembrete de que preservar o próprio legado